E aí, pessoal? Beleza? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente aqui no The Deep Dive? Hoje a gente vai desvendar os segredos do vinho no Antigo Egito. Você sabia que essa bebida era muito mais do que um simples acompanhamento para as refeições dos faraós? É isso aí, o vinho estava totalmente enraizado na cultura egípcia, tipo, entrelaçado com as crenças, rituais, até Sim. na vida após a morte. É. É incrível como uma bíblia pode ter um significado tão profundo para uma civilização, né? Total. E as evidências arqueológicas estão aí para mostrar isso, né? Jarros, prensas e sementes de uva com mais de 5.000 anos, cara. É muita história. Sem falar nas pinturas e hieróglifos nas paredes das tumbas, eles retrataram cada etapa do processo, desde o cultivo até o armazenamento. Eles queriam levar esse conhecimento para a eternidade. É tipo um guia ilustrado da produção de vinho, né? Preservado nas tumbas. De dedicação. Mas me fala, qual era a função do vinho nos rituais religiosos? O vinho era tipo uma oferenda sagrada aos deuses, principalmente para Osíris, o deus da vegetação e do renascimento. Era visto como um símbolo de fertilidade, alegria e a promessa da vida após a morte. As ânforas com vinho encontradas nas tumbas dos faraós só reforçam essa crença de que os prazeres terrenos continuavam no além-túmulo. Nossa, que interessante. Essa ligação do vinho com a divindade é fascinante. E além dos Osíris, tinham outros deuses associados ao vinho. Claro, a Sekhmet, a poderosa deusa com cabeça de leoa, também era ligada ao vinho. Ela representava a força e o poder inebriante da bebida. Eles chamavam ela de Senhora de Embriaguez, imagina só. Senhora de Embriaguez, que título incrível. Mas além do lado religioso, o vinho também estava presente no dia a dia dos egípcios, certo? Com certeza. O vinho era consumido em festas, celebrações e até como parte da dieta tanto pelos faraós quanto pelos camponeses, imagina. Banquetes com vinho rolando solto. Era um símbolo de prosperidade e alegria. Falando em produção, como eles conseguiam produzir vinho num ambiente desértico como o Egito, devia ser um desafio tanto, hein? Com certeza. Mas os egípcios eram feras em superar desafios, né? Eles desenvolveram técnicas avançadas para a época, usando as águas do Nilo para irrigação e criando sistemas de treliças para as videiras. As treliças ajudavam as uvas a receber mais luz solar, o que resultava em frutos de melhor qualidade. E a fermentação como funcionava? Eles já dominavam esse processo. Sim. Eles usavam grandes jarros de barro para fermentação, controlando a temperatura e selando as ânforas com resina para evitar a oxidação. A resina funcionava como um selante natural, sabe? Impedia que o oxigênio entrasse em contato com o vinho e estragasse tudo. Era uma técnica super sofisticada para a época. É incrível como eles dominavam cada etapa do processo, do plantio ao armazenamento. Mas essa tradição milenar enfrentou alguns obstáculos ao longo do caminho, né? Infelizmente, a invasão árabe no século VII DC e a ascensão do Islã, que proibiu o consumo de álcool, impactaram fortemente a produção de vinho no Egito, levando a um declínio significativo. Uma pena, né? Tanta história e conhecimento quase se perderam. Verdade, mas me diz, essa história termina aí. Ou o vinho egípcio conseguiu dar a volta por cima? Calma, a história não termina por aqui. Segura essa ansiedade que a gente já volta para te contar tudo sobre o comeback do vinho egípcio. E aí, gente? De volta para desvendar o renascimento do vinho egípcio. A gente estava falando da invasão árabe no século VII, né? E a ascensão do Islã, que proibiu o álcool. Foi um baque para a produção, né? É, tipo, imagina, uma tradição de tantos anos, de repente. Parada. Mas e aí? Como o vinho egípcio se recuperou? A reviravolta começou lá no século XIX. Com a modernização do Egito e, claro, a influência das técnicas europeias. Novas uvas, uma baita reestruturação. Então, o vinho egípcio moderno é tipo uma mistura de tradição e inovação, né? Que legal. Quais foram os maiores desafios para reerguer a indústria? Olha, fazer vinho num país com clima de deserto como o Egito não é moleza. Falta água, o calor é intenso, exige técnicas especiais, irrigação diferente. E a competição com vinhos de fora é brava. Ah, entendi. As videiras precisaram se adaptar, né? Que tipo de uva se deu bem nesse clima? Algumas se mostraram mais resistentes, sabe? Tipo a Syrah, a Grenache e a Mourvèdre. Elas são do Mediterrâneo e produzem vinhos tintos encorpados, aromáticos, taninos macios. O pessoal tem gostado bastante. Legal. Eles se inspiraram em regiões com clima parecido. Inteligente. E as uvas brancas, rolou. Claro. A Chardonnay, super versátil, se adaptou super bem. Os vinhos brancos ficam com aroma cítrico, notas minerais. E a Sauvignon Blanc, com aquele toque herbáceo, cítrico. No Egito, essas características ficam ainda mais fortes. Nossa, que legal. O sal e o clima influenciam no sabor final, né? Fascinante. E as uvas do próprio Egito, elas ficaram de lado? De jeito nenhum. As uvas nativas tipo a Baladi, a Fakir e a Bani Salem são um patrimônio e continuam sendo cultivadas. É a história do vinho egípcio, né? Preservar as raízes. Que bacana. Eles não abandonaram a tradição. E além das uvas, o que mais ajudou a produção de vinho no Egito moderno, teve alguma inovação tecnológica? A modernização das vinícolas foi fundamental para garantir a qualidade. Irrigação de precisão, controle de temperatura na fermentação, equipamentos modernos para produção e envase. Tudo para ter um vinho de alta qualidade. E o mercado, como o vinho egípcio está sendo O recebido. mercado interno ainda pequeno. Questões culturais, religiosas
limitam o consumo, mas a classe média egípcia está bebendo mais vinho de qualidade e os turistas também. Faz sentido. E a exportação? Os vinhos egípcios já estão conquistando o mundo. Então, sim, aos poucos, né? Algumas vinícolas estão ganhando prêmios, reconhecimento internacional, principalmente na Europa e em países árabes. Exportar é importante para a indústria crescer. É incrível como eles conseguiram dar a volta por cima. E além da produção, o Egito está investindo no enoturismo, né? É isso aí. Imagina só. Você tomando um vinho premiado com vista para as pirâmides, para o Rio Nilo, as vinícolas estão se preparando para receber os turistas, degustação, visita guiada, harmonização com a comida local, tem até hotel dentro das vinícolas. Uau, que experiência incrível. Combinar vinho com a história e a cultura do Egito deve ser sensacional. Com certeza. O enoturismo pode impulsionar a economia, gerar empregos, mostrar os vinhos egípcios para o mundo. É uma forma de conhecer a cultura egípcia pelos sabores, pelos aromas. E a sustentabilidade. Os produtores egípcios estão preocupados com isso. Então, sim, cada vez mais. Eles sabem da importância de proteger a natureza, de diminuir o impacto da produção. Que legal. E o que eles estão fazendo? Que práticas sustentáveis eles adotaram? Eles estão investindo em várias coisas. Uso eficiente da água, energia renovável, controle de pragas sem agrotóxicos, preservação da biodiversidade. Sensacional. Produzir vinhos de qualidade e proteger o meio ambiente, né? É isso que a gente quer. Exatamente. E essas práticas, além de ajudar o planeta, valorizam os vinhos. Eles são reconhecidos como produtos sustentáveis, de alta qualidade, um ciclo virtuoso. Muito bom. Que notícia ótima. E com essa vibe positiva, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho. Mas calma, ainda tem mais. Segura aí que já voltamos para a última parte da nossa aventura no mundo do vinho egípcio. E aí, pessoal, de volta para o último gole do nosso mergulho no mundo dos vinhos egípcios. A história do vinho no Egito é cheia de altos e baixos, né? Mas o que me impressionou foi essa capacidade de se reinventar. E essa busca pela qualidade, sempre. É verdade. Desde as tumbas dos faraós até as vinícolas modernas, a paixão pelo vinho atravessa milênios no Egito. E essa paixão, cara, se reflete na qualidade dos vinhos que eles produzem hoje, combinando tradição e inovação. Exato. A gente viu como as uvas internacionais se adaptaram bem ao terroir egípcio. Mas me fala, além da Syrah, da Chardonnay, que outras uvas têm se destacado na produção egípcia? Os produtores egípcios estão explorando várias uvas, tintas e brancas. A Cabernet Sauvignon, por exemplo, tem dado vinhos tintos encorpados, complexos, aromas de frutas negras, especiarias, notas de carvalho. E a Merlot, conhecida pela maciez, elegância, também se adaptou super bem. Vinhos com aromas de frutas vermelhas, taninos aveludados. Interessante. E essas uvas, tipo a Cabernet Sauvignon e a Merlot, já eram cultivadas no Egito Antigo. Na verdade, não. Essas uvas chegaram no Egito só no século XIX, durante o revival da viticultura. Trouxeram novos sabores, novas possibilidades. A história do vinho egípcio é essa mistura do antigo com o moderno, sabe? Total. E com essa variedade toda, o público encontra vinho egípcio para todos os gostos, né? Com certeza. Hoje em dia você encontra de tudo, vinhos tintos encorpados complexos, brancos leves e refrescantes, rosés charmosos, até espumantes. É muita diversidade de estilos e sabores. E legal, e me diz com tanta variedade como harmonizar os vinhos egípcios com a comida de lá. A culinária egípcia é rica em sabores e aromas. Os vinhos egípcios são par perfeito para essa gastronomia vibrante. Por exemplo, o meze, sabe? Aquela seleção de petiscos, pastas. Harmoniza super bem com vinhos brancos leves e aromáticos, tipo a Sauvignon Blanc. Já as carnes grelhadas, tipo a kofta, combinam com vinhos tintos encorpados, como a Syrah e a Cabernet Sauvignon. Para finalizar com toque doce, os vinhos de sobremesa egípcios, feitos com uvas como a moscatel, vão bem com sobremesas à base de frutas secas e especiarias. Nossa, que delícia. Deu até água na boca. E para quem quer se aventurar no mundo dos vinhos egípcios, qual a sua dica? A dica é, seja curioso, explore, experimente vários tipos de vinho, converse com os produtores, visite as vinícolas, descubra os sabores únicos do Egito. E não esquece de harmonizar com a culinária egípcia, que é incrível. Perfeito. Explorar, experimentar, se aventurar pelos sabores do Egito. E com essa dica valiosa, a gente encerra nosso mergulho no mundo dos vinhos egípcios. Espero que vocês tenham curtido essa viagem e se inspirado a descobrir os segredos milenares dessa bebida que conquistou faraós e continua encantando o mundo. É isso aí. Lembrando que esse mergulho foi só um aperitivo. O mundo do vinho egípcio é enorme, cheio de surpresas. Continuem explorando, descobrindo novos sabores. Valeu, pessoal. Se vocês gostaram dessa viagem, fiquem ligados que em breve a gente volta com mais mergulhos aqui no The Deep Dive, explorando outros temas fascinantes. Até a próxima.